A história a seguir foi retirada de reportagens e vídeos a respeito. Uma história interessante e, acima de tudo, sinistra. No dia 26 de dezembro de 1900, um barco chamado Hesperus saiu de Filadélfia com destino às Ilhas Flannan, na costa da Escócia. Mais precisamente, a ilha Elian Moor, que por ser a mais alta das ilhas, possui um enorme farol construído em 1899. Como era costume, a bordo do barco seguiu o guardião Joseph Morrow para substituir um dos guardiões do farol. Além de Joseph, o barco também levava mantimentos suficientes para os 3 que ali ficavam para realizar o trabalho naquele período. Ao chegar nas proximidades do farol, o capitão do barco, James Harvey, notou algo estranho e fora do normal. Nenhuma preparação do cais de desembarque havia sido feita. O mastro de boas-vindas, que sempre era hasteado prévia à chegada de qualquer outro barco, estava baixo e a luz do farol apagada. O capitão apitou e acionou um sinalizador para chamar a atenção dos 3 guardiões do farol. Mas não obteve resposta. Tudo continuou igual e sem nenhum movimento. Furioso e ao mesmo tempo preocupado, o capitão atracou o barco no cais e, acompanhado do substituto, subiu as escadas em direção ao farol. Porém, ao chegarem, eles não podiam acreditar no que viam. A porta principal, assim como todas as janelas do piso inferior, estavam trancadas pelo lado de dentro e barricadas com caixas. Após baterem e chamarem pelos guardiões por um bom tempo, o capitão, com muito esforço, conseguiu entrar no farol. Não havia nenhum sinal dos 3 guardiões, Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. Nada parecia fora do lugar ou apresentava sinal de violência. No entanto, alguns detalhes chamou a atenção do capitão. Por exemplo, na mesa da cozinha ainda estavam os pratos com restos de comida e uma das cadeiras caída, como se o seu ocupante tivesse levantado às pressas. O relógio na parede havia parado e o restante da madeira na lareira estava apagada e fria. Pendurada em um dos ganchos na parede, estranhamente havia somente uma casaca, como se o dono dela tivesse saído sem proteção. Uma loucura, considerando a baixa temperatura da ilha. Se os 3 saíram juntos, qual poderia ter sido a razão? Sabendo que era rigorosamente proibido e que alguém devia ocupar o posto de observação todo o tempo. Depois de uma completa busca pela ilha, o capitão enviou uma mensagem para a sede responsável pelos faróis, informando do ocorrido. E dias depois, o supervisor e responsável pelos guardiões, Robert Moorhead, chegou para ajudar na investigação. Apesar da ajuda do supervisor, o paradeiro dos 3 guardiões continuou inexplicável. E outros detalhes foram revelados, aumentando ainda mais o mistério. No livro de anotações, o guardião Thomas Marshall escreveu o seguinte: Dia 12. Uma ventania como nunca visto açoita a ilha de uma maneira estranha e assustadora. James Ducat está muito quieto. E Donald MacArthur chora de uma maneira incontrolável. Dia 13. A tempestade piorou e todos choramos aterrorizados, mesmo sabendo que estamos no lugar mais seguro da ilha. Dia 15. Último registro. A tempestade passou. Mar calmo. Graças a Deus. O mais estranho é que o sistema meteorológico da região não constatou nenhuma tempestade nos dias 12, 13 ou 14 naquela ilha. E que apenas um vendaval sem importância foi registrado no dia 16. No entanto, baseado no livro de anotações, tudo pareceu acabar no dia 15, depois da última entrada no livro. Segundo o relatório do supervisor Robert Moorhead, a explicação para o desaparecimento dos 3 guardiões era muito simples. Segundo ele,
Os 3 provavelmente morreram afogados após serem arrastados por uma onda gigantesca ao saírem do farol. Mas essa explicação jamais foi aceita, considerando as seguintes e importantes observações. Primeira, os corpos jamais foram encontrados. Segunda, durante os dias 12, 13, 14 e 15, não foram registradas nenhuma tempestade pelo sistema meteorológico da região. Terceira, os 3 guardiões eram experientes e responsáveis. Quarta, talvez a mais intrigante, pois se os 3 saíram e foram arrastados por uma onda gigante, como explica que a porta e todas as janelas estavam trancadas e barricadas pelo lado de dentro? Como podem ver, o relatório do supervisor foi apenas uma maneira discrepante e ridícula para encobrir a verdade que nem ele ou ninguém, até o momento, conseguiu descobrir ou decifrar. O paradeiro dos 3 guardiões continua uma incógnita. Um caso inexplicável e, com certeza, sobrenatural. Te cuida e muito obrigado.